faliu. Coreano TV, ex-pro player de Free Fire, diz que quebrou mesmo ganhando R$ 400 mil por mês e virou motorista de aplicativo. Quem aí lembra dele, hein, rapaziada? Ó o Morango. Então vamos ver aqui, acompanhar esse vídeo dele falando aí que virou motorista de aplicativo. 100k na conta. Mano, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro, mano. No dia seguinte eu corri pra São Paulo pra comprar um carro. Foi quando eu comprei a Tucson. Pra quem não lembra, eu comprei a Tucson. Ó, 99 tá ligado ali, tá? Teve muita gente que falou... Eu vou explicar uma coisa que eu nunca falei. Vou falar agora em live. Eu nunca falei isso, tá, mano? Vou explicar pra vocês. Deixa eu parar o carro aqui. E teve umas pessoas, poucas pessoas pensaram nisso. Teve umas pessoas que falou assim, carai, coreano, ganhou dinheiro e nem deu a casa pra sua mãe e tal. Mas, tipo assim, não é totalmente verdade, tá ligado? Realmente, eu não comprei uma casa pra minha mãe, porém eu ia comprar. Tipo assim, eu comprei um apartamento pro meu pai, eu dei pra ele de... Ele deu um apartamento pro pai dele, não comprou uma casa pra mãe dele. Vamos ver aí qual é a versão dele sobre isso, certo? Lembrando, o primeiro salário dele, ele comprou logo um carro. Ele falou que o primeiro salário dele foi 100k de dólares, certo? presente um apartamento, na época, e eu não dei nada pra minha mãe. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, ai, parou, o bagulho caiu aqui, peraí. Pô, não cai não, por favor, mano. Preciso trabalhar, mano. Você fala com algum famoso? Não, eu não. Poxa, mas eu Free Fire e você não tá rico? Muita gente pensa isso, Entendi. né, cara? Porque muitas pessoas do Free Fire, com o jogo, simplesmente ganharam muito dinheiro, né? Muitas pessoas criaram canais, ficaram famosas, ganharam, realmente fizeram lives e ganharam dinheiro demais, cara. Só que, ao mesmo tempo que muita gente ganhou dinheiro, fez dinheiro com o jogo, muita gente também quebrou, né? Tem muitos famosos, cara. Depois eu posso até trazer outros aqui para vocês verem também. Teve o Coreia, teve outros aí que eu vou trazer depois, certo? Então, vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo aí, porque, cara, é muito da mentalidade. Tem muita gente aí que fez dinheiro, certo, com Free Fire, mesmo tendo a mesma idade que a gente, mas que soube investir, que soube guardar dinheiro, e outros aí, como a gente, como eu, como o Coreia, não tivemos a mentalidade de investir e pensar que um dia essa fase aí do jogo, que é a fase do canal, que é a fase das lives poderia acabar, certo? Qual foi seu maior salário? Foi na época da Cube, mano. Foi 100 mil dólares. Conselho pra quem A começou a Kobe pegar uma irricou grana da muita hora. gente, cara. Arthur, tudo depende da grana, mas é diversificar, mano. Investir em pequenos negócios. Sei lá, pega carro pra alugar, tá ligado? Moto. Ou guarda um dinheiro, investe num terreno. Que é um bagulho mais certo. Não vai ficar te dando prejuízo toda hora. Mano, faz um terreno, comprou um terreno, faz uma casinha simples, com quintalzão, com a piscina, bota pra alugar. Já era. Todo final de semana é 600, 700 real. Tem muito dessas casas de temporada, né? Interior tem muito, cara. O pessoal aluga para fazer festa, para fazer aniversário, tem diárias aí de 400 conto, né? R$ 500. Isso que ele tá falando é verdade. Só que a gente deve diversificar com muitas coisas também, cara. Sei lá, investir em outros canais no YouTube. Pode ser que um conteúdo Free Fire não dê certo, faz outro tipo de conteúdo. Os gemos investem também, né? Eles eram de Clash Royale, depois foram para Free Fire, depois do Free Fire criaram um canal de finanças totalmente nichos, coisas diferentes, né? Jogos diferentes. Então eles foram se reinventando e estão dando mais do que certo, né? E eu acredito muito nisso, cara. Diversificar e diversificar tanto o investimento dentro da internet como fora da internet também. Continua a história? Qual a história que eu tava falando? Ah, da minha mãe? Ah, então. Aí eu comprei um apartamento do meu pai, né? Correto? E... Pensa... Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, ó, mãe, escolhe a casa que você quer até, sei lá, 300 mil, acho, na época, 300 e poucos mil. Escolhe a casa que O você quer salário até esse dele do valor. mês, né? Ele ia dar pra mãe dele. Aí ela escolheu um sobrado lá, acho que era lá em São Paulo, ela escolheu um sobrado que ela queria, tudo bonitinho. Beleza. É... Ela escolheu esse sobrado, só que quando eu fui comprar pra ela, eu falei o seguinte, mãe, ela, na época, tava brigando muito com meu padrasto, tá ligado? E meu Aí padrasto é é o seguinte, foda. na época ele tava fazendo... Aí é foda, porque se ele desse a casa pra mãe dele e se acontecesse alguma separação entre
entre a mãe dele e o padrasto dele, aí eles iam ter que dividir a casa, né? Aí fica complicado, porque um mês depois que ele desse a casa à mãe dele, acontecesse a separação entre a mãe dele e o padrasto dele aí, ia ter que dividir. Ele tava fazendo. De qual forma? Ele terminava com ela, vamos supor, eles separaram. Ele separava e ele brigava com ela na casa de um fogão. Tipo assim, ele brigou com ela, eles separaram, né? Entre aspas. E ele falou assim: ó, vou embora e vou levar o fogão. Aí na minha cabeça é o quê? Se o cara termina com a minha mãe, quer ir embora e quer levar o fogão, imagine com uma Imagina casa. uma casa. Imagine uma casa. É, realmente aí tem um ponto, né? Mas ele poderia, sei lá, cara, depois que. A gente que tá de fora pensa muita coisa, né? Mas eu também, depois que já passei por a situação de chegar a falir, chegar a quebrar também, depois disso eu cheguei a pensar muitas coisas que eu poderia ter feito. Muita gente também aqui na internet são grandes investidores nos comentários. Ah, eu poderia ter feito isso, se eu fosse você eu teria feito aquilo. Só que no momento que o dinheiro está na sua mão, aí é que você vai ver se você realmente faria aquilo, se você investiria, certo? Ou se você deixaria o dinheiro subir para sua cabeça e você torraria tudo comprando iPhone, gastando, viajando, né? E é isso, cara. Se eu comprar e colocar no nome dela, sendo que ela é casada com ele. Então a casa automaticamente seria dele. Com Entendeu? certeza. Aí o que eu falei pra minha mãe? Mãe, eu compro a casa pra você, eu compro a casa que você quer, só que eu vou colocar no nome do Juan, que é meu irmão mais novo, tem 16 anos agora, tá ligado? Na época ele era mais novo, né? Na época ele tinha uns 12 e tal. Eu compro a casa pra senhora, só que eu vou colocar no nome do Juan, mãe. Porque se você separar do seu marido, ele não vai poder pegar a casa. Ou então ele poderia ter deixado no nome dele mesmo, entendeu? E aí ter só entregado os documentos a ela e tudo mais, dado a casa para ela, mas juridicamente a casa ia continuar sendo do Tá Coreia. ligado? Foi basicamente isso que eu falei pra ela, mano. Aí ela não quis, mano. Ela não aceitou. Ela simplesmente não quis. Hoje em dia era pra ela ter uma casa em São Paulo, um sobrado. Ela não precisava nem estar morando lá, mas podia estar alugando, fazendo alguma coisa. E ela não aceitou, tá ligado? Aí eu falei, então tá bom, não aceitou. Eu gastei o dinheiro. Se investir em algo, mano, poucas coisas, mano. Pessoal, vou explicar pra vocês novamente. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com força, e foi muito de repente, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu não sei, sabia de bagulho de investir. Eu nunca tinha nem ouvido falar de bagulho de investir, que você ganha 1% Real, por cara. mês. Mano, nunca nem tinha ouvido falar disso. Eu era pobre, mano. Eu trabalhava CLT, não sabia sobre investimento, não entendia. Na Real. escola, eles não explicam, eles não ensinam pra nós sobre investimento. Alguém aí aprendeu sobre investimento na escola? Não é possível. A não ser que estudou em escola particular. Cara, e uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro aqui. As pessoas dizem, por que você não investiu nisso? Por que você não investiu naquele? O Coreia tá falando aí, ele era pobre, entendeu? Eu também, antes de eu começar com o meu canal no YouTube, o que bateu 500 mil inscritos, eu tinha um trabalho CLT, certo? Saí da CLT, fiz esse canal. O canal demorou 9 meses para começar a ter algum retorno. Toda a história eu já contei aqui, certo? Só que o canal teve altas e baixas, né? E no momento que, antes do meu canal começar a dar muito certo novamente com Free Fire, eu não tinha coisas, cara. Eu fui morar sozinho, certo? Eu não tinha nada. Antes eu morava com a minha mãe, depois eu fui morar sozinho com a mãe da minha filha. A gente não tinha nada, cara. Nada, 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 nada dentro de casa. Não tinha geladeira. O que a gente tinha era uma cama, uma TV. Deixa eu ver o que mais. E quando eu comecei a ganhar dinheiro com força, cara, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma geladeira. Comprei logo uma geladeira boa. Comprei uma máquina de lavar. Comprei. E eu fui comprando as coisas porque eu não tinha nada. Entendeu? E só que o auge de eu ganhando muito dinheiro com Free Fire foi aí uns 3, 4 meses também, certo? Então eu fui comprando as coisas que eu não tinha. A minha filha ia nascer e eu não tinha nada para ela, entendeu? Então foi aí também que eu gastei muito dinheiro com isso, certo? Particular, tá ligado? Porque na minha escola que eu estudei, não ensinava nada, mano, esses bagulho. Sabe o que é? Eu guardava minhas coisas muitas das vezes, eu não tinha geladeira. Eu ia pegar alguma coisa lá na minha mãe, água gelada para beber, eu colocava dentro do isopor, cara, porque eu não tinha, entendeu? Não tinha uma geladeira. Então, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu fiz isso. Comprei a geladeira, comprei as coisas que tinha dentro de uma casa mesmo, comprei, como é que se chama quando a criança vai nascer? Eu me esqueci, cara.
fralda, essas coisas, mas tem um nome que a gente dá para isso. Então, eu comecei a comprar muita coisa para minha filha, comprei berço, comprei tudo, entendeu? E aí o dinheiro vai gastando, cara. Eu fui gastando e foi acabando. Mas o que eu tenho a dizer é isso, cara. A gente era muito pobre. Free Fire veio, mudou, né? É um hype muito grande, muita gente ganhou muito dinheiro. Pelo fato de ser muito pobre, não saber investir, não ter conhecimento de guardar dinheiro, de comprar uma casa, de se guardar de alguma forma, acaba que meio que estando nessa situação aí, de ter que voltar para a CLT, de ter que voltar para um trabalho comum, de ter que se virar fazendo Uber, fazendo iFood, entendeu? Então, mano, eu nunca tive noção sobre isso. Obviamente, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu nunca ia quebrar, mano, tá ligado? Nunca que eu ia chegar no nível que eu tô hoje, nunca. Mano, eu aprendi. Realmente, cara. A gente vai aprendendo. Ok, 5 anos que aconteceu isso comigo, 4 anos mais ou menos, que eu tive que vender o canal e tudo mais. Cara, a minha mentalidade mudou muito, certo? Eu tinha parado de produzir conteúdos, meu canal ainda estava dando views, tanto que o último vídeo que eu cheguei a postar no meu canal chegou a pegar 20 mil, 30 mil views, só que eu não tinha mais cabeça para gravar conteúdos por conta de problemas psicológicos, essas coisas assim, de mentalidade mesmo, assim, sabe? Então, fui amadurecendo, cara. Durante esses 4 anos que eu passei trabalhando aí de novo na CLT, eu fui criando mais mentalidade, pensando mais na vida, pensando nas coisas que eu errei, certo? E aí, porque a culpa é toda nossa, cara. Se a gente faliu, se a gente não soube guardar dinheiro, se a gente não fez um pé de meia, não fez uma reserva financeira, a culpa toda é nossa. Não é culpa de A nem B. Por quê? Porque quando a gente começa a ganhar muito dinheiro, a gente quer também, que nem no caso do Coreia, ó, vai querer ajudar a família, vai querer ajudar pessoas próximas, certo? E é isso que acaba ferrando. Na época eu não sabia, eu era muito novo, eu tinha 18 anos, tá ligado? Eu tinha 18 anos, morava com a minha mãe, não ganhava dinheiro pra nada, tinha que pedir dinheiro pra cortar cabelo. Aí do nada, em 1, 2 meses eu ganho 300 mil reais. Vocês têm noção disso? Vocês não têm noção do que é isso, rapaziada? Verdade. Tem um comentário do Coreia que ele comentou nesse vídeo. Só tem contador e filho de primo rico na minha live. O pessoal não entende que eu era um moleque pobre, sem nunca ter estudado sobre investimentos. Que do nada, menos de 3 meses, começou a ganhar um dinheiro que nunca nem sonhou. Hoje em dia sou muito feliz, tenho uma família linda e isso é o que importa. Estou no meu corre sem tirar dinheiro de ninguém e sem usar ninguém de escada. Esse é o comentário que ele deixou aí nesse vídeo, né? Tem um comentário também que ele deixou em um canal no YouTube, que é dos Gêmeos Investem, certo? Eu vou ler aqui para vocês, porque é muito interessante também. Ele apenas complementa aí a história dele. Agora que eu vi o vídeo, infelizmente eu não tive cabeça quando ganhei dinheiro, eu era moleque pobre e minha vida mudou do nada. Infelizmente na minha cabeça tinha que manter todas as pessoas ao meu lado no mesmo patamar que o meu. Eu realmente ganhei 100k de dólares por 3 meses, mas graças a Deus não gastei tudo. Comprei uma casa. Ponto positivo aí, né? Ele comprou a casa para a família dele. Só de plano de saúde para a família já era 6k, fora todo o restante. Então, para resumo, erro foi todo meu. Justamente, a gente tem que reconhecer os nossos erros, né? Infelizmente, eu tinha que pensar em mim primeiro e depois querer ajudar outras pessoas. Então esse foi o comentário dele. E é isso, pessoal. O vídeo é muito grande, mas é ele repetindo as mesmas coisas que ele já falou, certo? Eu já assisti esse vídeo. Então é isso. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo react que vocês querem que eu faça. Tamo junto. Valeu!